Uma das coisas evidentes de quando o homem pecou no Éden foi a perda de comunhão com o seu Deus. Ele, ao invés de estar esperando a Deus na virada do dia, ele teve medo, ele fugiu, ele se escondeu. E nós vamos hoje estar falando do Salmo 51, que é o salmo que Davi escreveu depois de ter cometido um adultério e um homicídio. Portanto, ele está diante dele com a evidência do seu pecado. Tudo ainda está muito fresco na cabeça, nos sentimentos, em toda a sua vida. E este salmo nós vamos estar lendo do versículo 10 ao versículo 15. E nós vamos perceber de que o cerne do problema de Davi é o mesmo que de Adão e é o mesmo que de toda a humanidade. O homem perdeu a comunhão com Deus. Como diz o texto de Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos observar o que nós aprendemos, portanto, neste Salmo de Davi, capítulo 51, versículo 10 ao versículo 15, e eu quero aproveitar para saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Capítulo 51, versículo 10 ao 15, porque nós deixaremos os 4 próximos versículos, que tem um outro pensamento muito especial para o nosso próximo devocional. Diz assim o texto, então, Salmo 51, versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Muito bem, o que eu vejo aqui da pessoa de Davi é um pedido diante de Deus para um processo que nós chamamos de restauração. Nós, no devocional passado, acerca deste Salmo 51, nós evidenciamos que Davi entendia de teologia de pecado, de teologia de perdão, ou seja, como Deus enxerga o pecado, o perdão e tudo aquilo que nós aprendemos na teologia, mas para ele não era dado este nome. Ele conhecia a lei do Senhor e isto é bem evidenciado pela primeira parte deste salmo. No entanto, nessa segunda parte, eu vejo que Davi entendia de algo muito prático das nossas vidas como crentes, como servos de Deus. O fato é que, depois de salvos, nenhum de nós pode dizer: desde que eu fui salvo, eu nunca mais pequei. Eu nunca caí em pecado, eu nunca transgredi contra Deus, ou traí a Deus, ou neguei a Deus, enfim. Há uma série de pecados que nós podemos ter caído nele e, com certeza, cada um de nós pode nomear algum destes que passou com a nossa vida. O fato é que agora nós não estamos mais presos no pecado, nós, como Davi, não pertencemos ao mundo, mas pertencemos a Deus. Nós temos prazer nas coisas de Deus. E nessa dispensação que vivemos agora, a própria pessoa do Espírito Santo de Deus faz morada em nós, em espírito. Portanto, nós somos o povo de Deus, mas isso não significa que nós estamos isentos de pecar, porque nós estamos ainda na carne, nesta estrutura que é tentada e pode, mesmo a nossa estrutura da alma, da razão, dar-se, conceder ao pecado e, portanto, transgredir a lei de Deus. E nós, no mesmo Deus, como falamos no começo deste texto, encontramos em Deus o perdão. Mas o fato é que o perdão não é tudo para um crente que peca. E o cenário de Davi aqui é um cenário, eu diria, exagerado daquilo que muitos nós vivemos. Claro, alguém de nós aqui pode ter passado, pode ter vivido um adultério. E somente esta pessoa saberia as marcas de viver um adultério depois de conhecer o caminho de salvação, de estar nele. E como foi o caminho de volta, e como foi o processo de perdão, e como nós vamos estar falando hoje do processo de restauração, porque é nisso que eu quero ficar um pouquinho com você. Por quê?
Porque o perdão é imediato. Quando nós nos arrependemos, e você vai se lembrar de Davi, que Deus enviou Natã, o profeta, para confrontá-lo. Natã chega ao palácio, faz uma história, conta uma história, e Davi cai, num certo sentido, ele não reconhece que é dele que está falando, e no seu sentimento de justiça, ele logo diz que aquele homem da história merece o pior, merece morrer, enfim, merece ser punido extremamente. Aí Natã torna-se para ele e diz: este homem és tu, ó rei Davi. Então, naquele momento, Davi se encontra diante de Deus. Claro que ele sabia que tinha feito errado. Aquilo, com certeza, era uma série de emoções, como todos nós quando vivemos a realidade do pecado. São muitas emoções, são muitas realidades espirituais e emocionais que nos cercam quando nós caímos em pecado, sendo nós povo de Deus, crentes em Jesus, que amam a Jesus e que jamais querem deixar o caminho de Deus. Mas aconteceu com Davi e pode acontecer com qualquer de nós. Não é que nós queiramos nem vamos permitir facilmente, mas pode. Você sabe, eu sei que sim. Mas uma vez que Davi ouviu aquela palavra de Natã, ele se quebrantou imediatamente de uma forma ímpar. E talvez seja esta uma das razões que Deus chama Davi um homem segundo o seu coração. E naquele momento que Davi fala aquelas palavras e se coloca naquela maneira diante de Deus e dos profetas que estavam ali, o profeta diz: traspassado foi o teu pecado. Ou seja, o perdão de Deus foi entregue a Davi naquele momento. Semelhante ao que nós vivemos quando viemos para Jesus, o Espírito Santo nos convence do pecado, e no momento que nós somos convencidos e nos arrependemos e nos convertemos, então o perdão imediatamente toma lugar em nossas vidas, diante de Deus, os nossos pecados como que se vão, não há mais história dele diante de Deus, fomos verdadeiramente perdoados. Mas da mesma maneira que depois de perdoados e estando em Cristo, há um processo de santificação que no grego é chamado de agiasmos, e por causa disso é um processo, ou seja, não é uma coisa instantânea. Eu chamo esta mesma realidade de atenção para quando nós pecamos estando em Cristo. Há um processo de volta para o perdão, não. O perdão é imediato, mas a restauração é um processo. E nós vamos ver isso neste texto que acabamos de ler. Veja que o cerne do problema eu encontro no versículo 11, quando Davi clama a Deus e diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. O que ele está dizendo? O que eu não posso permitir Deus acontecer entre mim e ti é perder a comunhão contigo, ou seja, haver uma separação de Deus, que foi o que aconteceu no Éden. Quando o pecado entrou no mundo, houve esta separação, e Deus veio ao encontro de Adão para intervir como só ele, pela sua graça, podia fazê-lo. E para remediar de alguma maneira, e para trazer uma possibilidade do homem reconciliar-se com Deus. Agora, Davi, que já estava neste concerto, no concerto da lei, onde Deus já tinha revelado, já tinha levantado um povo, já tinha revelado uma série de verdades através da lei, através das cerimônias, tudo isso apontava para o projeto maior de salvação de Deus em Cristo Jesus. Mas Davi, neste momento, clama esta palavra que para mim é central: não me tires da tua presença, ou seja, apartado de ti, a última coisa que eu quero, eu preciso agora diante de Deus. A primeira coisa a acertar com Deus é manter a comunhão com Ele. O pecado nos faz perder a comunhão. Veja que Adão se escondeu. Adão teve vergonha, ou seja, não podia estar juntinho de Deus. Esta é uma realidade de quem peca. Quando nós estamos em pecado, a gente pode até ir para a igreja, mas espiritualmente não há mais comunhão com Deus. Você não tem a mesma capacidade de quebrantar-se, porque dentro de você, você sabe que você está em pecado contra Deus. Ou até mesmo quando somos perdoados, a este processo de restauração, e o primeiro clamor diante de Deus é: Senhor, não me tire fora do pacto, da salvação, da graça de Deus. Fica comigo, Senhor. E o Deus que nós servimos é um Deus que perdoa e mantém o elo da comunhão quando há este arrependimento.
Mas este foi o primeiro pedido de Davi. Não quero sair da tua presença, não tira o Espírito Santo. Você imagina, nós que vivemos nessa dispensação, retirar o Espírito Santo de nós significa que não há maneira de voltar. Cristo não pode, como diz o texto, um pouco avançado este conceito de Hebreus capítulo 6, mas ele não pode morrer uma segunda vez para restaurar este que perdeu o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo não sai de qualquer maneira de um crente. Mesmo que este esteja desviado, a presença do Senhor está ali tentando convencer, resgatar em todo o tempo aquela pessoa que esteja em dificuldade ou até em pecado. Então o primeiro pedido de Davi é esse, e aí ele começa a pedir ao Senhor renovar, restaurar as demais áreas que o pecado afetou. Porque o fato é que ninguém sai de um pecado ileso. Ninguém sai de um pecado e diz, fui perdoado e agora eu consigo adorar a Deus na mesma dimensão, servir a Deus na mesma dimensão que eu antes servia. Você se sente imundo, há um processo e tem que ser assim, é bíblico. Há um processo de restauração. Vamos olhar para esse processo aqui em alguns versículos. Olha lá. No versículo 10 ele usa a palavra coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque a pureza do coração foi manchada, a alma do homem, a pureza foi manchada, irmãos. Quando nós colocamos uma realidade diante dos nossos olhos, quando o nosso corpo físico prova uma imoralidade, quando os nossos olhos veem o que é pecado contra Deus, quando nossos ouvidos escutam abominações, quando nós fazemos algo abominável, nunca esta imagem, esta realidade vai se apagar da nossa mente, da nossa alma. O perdão acontece. Mas nós nos lembraremos. Então é necessário um processo de purificação neste coração. Eu me lembro bem quando eu vivia este processo vindo de um tempo de adolescência um pouco apartada da igreja, da comunhão, das coisas de Deus. E quando eu vim para a igreja que atualmente estou, mudei-me inclusive de país, agora eu moro nos Estados Unidos, sirvo ao Senhor numa igreja pequena, uma igreja imigrante, mas muito séria na presença do Senhor. E eu perguntei à minha professora de escola dominical, foi logo feita minha amiga, e eu perguntei como é que eu faço para essas coisas saírem da minha cabeça, as músicas, enfim, aquilo que eu andei vivendo tanto tempo recentemente. E ela me deu uma palavra muito bíblica, aleluia. Ela disse, o tempo vai tirar se você continuar enchendo o seu coração, a sua alma com a palavra de Deus. Se você continuar orando e mantendo a comunhão com Deus, pouco a pouco isso vai saindo e um dia você não vai sentir mais nada, e isso aconteceu. Eu não vi cada passo do processo, mas eu me lembro bem do dia que quando eu olhei para trás, quando eu cheguei num cenário, numa situação que aquilo estava ali ao meu redor, eu senti reação, eu não tinha mais nada daquilo. E glorifiquei a Deus, porque houve purificação, e isso é um processo. No mesmo versículo fala, renova um espírito reto, a retidão espiritual, a retidão interior foi manchada, foi quebrada. Nós violamos, o perdão é imediato, mas essa reforma de um espírito reto é parte do trabalho de Deus. Versículo 12 fala, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quando nós aceitamos a Jesus, que alegria! Somos salvos agora, somos perdoados, adoramos, conhecemos ao Deus verdadeiro. Eu quero aprender tudo dessa palavra, deste Deus que me amou. E a gente tem esta alegria da salvação quando nós caímos em pecado. Parece que como saímos, um vendaval passou e o tormento das lembranças, dos sentimentos. Agora é um processo de restauração. Volto a dizer, o perdão é imediato, mas a restauração não. Davi aqui clama ao Senhor, Senhor, eu quero de volta a alegria, porque o crente que está em comunhão com Deus, ele é alegre, e não é uma alegria passageira do mundo, não tem a ver com o dinheiro que você tenha na conta, não tem a ver com a realidade da família estar perfeita, não, você tem problemas do mesmo jeito, mas há uma alegria interior incomparável na presença do Senhor, mas o pecado retira isso de nós. O pecado retira isso de nós, é como quem já pisa em areia movediça e que vai entrando, não sente mais firmeza. Davi rogou ao Senhor, torna a dar-me aquela alegria. E o Senhor é um Deus que renova. Por isso, irmãos, crente não pode brincar com o pecado. Crente não pode viver uma vida aqui e ali com o pecado, não funciona, porque nada disso vai ser restaurado. Isso de andar aqui e ali o tempo todo chama-se viver no pecado. E este caminho me parece muito com um caminho largo e não estreito que Jesus falou que levaria para o céu. Aleluia.
Mas aqueles que estão no estreito pode passar como passou com Davi, de caírem, de errarem, de se encontrarem na sua humanidade falhando, traindo a Deus, ao seu amado Salvador. Aleluia. E se isso acontecer, que Deus nos guarde. Há um processo, mas este processo existe, aleluia. E o fim dele é de volta ao lugar aonde Deus... Lembra do filho pródigo? Foi isso que aconteceu, ele foi restaurado. Você pode imaginar o pesadelo lá onde ele estava. Você pode imaginar o pesadelo do caminho de volta. Você pode imaginar os primeiros momentos mesmo sendo abraçado pelo pai. Mas encontrando-se agora com a realidade do irmão e tudo aquilo, mesmo recebendo a festa, dentro dele havia uma outra realidade. Deus perdoou, Deus recebeu, Deus deu a prova ali pelos simbolismos daquela parábola, que Deus estava restituindo a ele. Mas é um processo e tem que ser, porque o que eu fiz, o que você fez, o que o filho pródigo fez, não é coisa pequena. Deixa uma mancha, deixa um rastro, deixam realidades na nossa alma que jamais serão apagadas. Mas há um processo de restauração diante de Deus. A marca fica. Um preço para nós humanamente vai ser cobrado, custa. O pecado custa, irmão. O pecado tem preço. Por isso Deus não nos quer no caminho do pecado. Aleluias. Glória a Deus. Mas diante de Deus, há restauração. E completa. Ele pede a alegria da salvação, um espírito voluntário, ou seja, a vontade de te servir de novo. Aí ele diz, se o Senhor me restaurar este espírito voluntário, eu vou ensinar aos pecadores o caminho. Ou seja, eu vou voltar a fazer a obra de Deus, eu quero voltar a evangelizar, eu quero voltar a servir ao Senhor, eu quero ser santo outra vez para participar, aleluia, do trabalho da obra de Deus. É o que Davi está clamando, ele quer voltar. Ele quer ser restaurado, perdoado ele foi, agora é necessário ele ser o quê? Isso, restaurado. E por fim ele pede, faz-me louvar outra vez a ti. Glória a Deus. Versículo 14, 15. A minha língua louvará altamente a tua justiça, abre o Senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Aleluia. Muitos estão louvando, vivendo em pecado, isso não é um louvor genuíno a Deus. Mas um crente que viveu na presença do Senhor, que na sua debilidade do dia a dia louva, a gente tem dias de baixo, de alto, aleluias, mas sinceros para com Deus, mas em algum lugar falharam, em algum momento caíram, em algum momento foram enlaçados e saíram como Davi, perdoados agora. Você pode imaginar o que é louvar ao Deus Santo, Santíssimo. Você não se sente mais merecedor das palavras que você fala, do lugar que você fala. Somente um coração quebrantado, que é o que nós vamos estar falando na próxima meditação, no finalizar desse salmo. Mas ele pede ao Senhor, restaura outra vez o meu louvor. Eu quero ter o privilégio de te louvar outra vez. Aleluias, aleluias, aleluias. Que coisa boa. Se eu e você estejamos neste momento no altar do Senhor, mesmo nas nossas debilidades, irmão. Ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Ninguém, irmãos. No ápice até da nossa vida espiritual, nós não somos nada. Mas aproveite a louvar ao teu Deus cada dia, porque é preciosidade. Somente alguém que viveu o que Davi está vivendo aqui, sabe? Quando você perde aquilo, você perde a comunhão, quando você já não se sente mais merecedor daquele lugar. Antes, você pode imaginar Davi? Antes, o grande homem do louvor a Deus, o tocador da harpa, o cantador, o compositor, e homem santo, e homem que ama as escrituras, e homem que tem prazer na lei do Senhor, e homem usado por Deus tremendamente. O grande louvador, o grande adorador, o grande poeta, que Deus deu a ele esta capacidade, este dom. Aleluia. Agora está pedindo ao Senhor, restaura na minha vida o santo louvor a ti. Que o Senhor possa nos ajudar, cada um de nós, a apreciar o que Davi perdeu por um tempo. Mas graças a Deus ele se arrependeu a tempo e o Senhor o restaurou. É um processo. A restauração é um processo, mas Deus está conosco, porque Ele também tem interesse de nos restaurar. Aleluia! Depois de nós,
Ele é o que tem mais interesse, porque Ele nos ama. Ele deu a sua vida por nós. Ele está esperando. O que nós não podemos é brincar com o pecado e não nos arrepender, porque quem se arrepende e se converte significa deixar, jamais ficar. Mas nós que deixamos, mesmo tendo falhado, o Senhor é Deus de restauração. É um processo, mas tem fim. Aleluia! Deus abençoe a você neste dia. Amém.